A sã doutrina. A paz do Senhor, irmãos, ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. O que é doutrina bíblica? A doutrina é um conjunto de verdades bíblicas acerca de um determinado tema que possui uma importância fundamental para a fé cristã. Isso significa que o ensino de todo o conteúdo da Bíblia sobre um certo assunto é doutrina. Na Bíblia, a palavra doutrina traduz dois termos gregos que significam ensinamento, enfatizando tanto o ato quanto o conteúdo do ensino. No Antigo Testamento, não há uma palavra específica que possui o significado exato de doutrina, mas algumas traduções usam as palavras doutrina e ensino para traduzir o hebraico legá, que significa o que é recebido. Mas na verdade a ideia de um corpo de ensino revelado está muito presente no Antigo Testamento, especialmente através do vocábulo Torá, lei, instrução. A importância da doutrina cristã. O conceito de doutrina é muito amplo e empregado em outras áreas de teologia, como por exemplo a filosofia e o direito. A doutrina cristã possui um caráter singular e incomparável a qualquer outra. Isso porque ela não se baseia em meras tradições, experiências pessoais, ou na observação de eventos e fenômenos naturais. Mas a sua fonte é a Escritura Sagrada, como a autorrevelação de Deus aos homens. E essa revelação é inerrante, infalível e autoritativa. Por esse motivo, o apóstolo Paulo escreve que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Esse texto bíblico também revela que a doutrina cristã possui uma aplicação prática e essencial à vida da Igreja. Quais são as doutrinas bíblicas? Se uma doutrina é tudo aquilo que a Bíblia diz sobre certo assunto, então realmente há muitas doutrinas bíblicas. As doutrinas são classificadas em doutrina básica e doutrina secundária. E as doutrinas básicas são os pilares da fé cristã. De acordo com essa definição, doutrinas como a autoridade da Bíblia, o ser de Deus, incluindo seus atributos e a Trindade, a realidade do pecado, a pessoa de Cristo, incluindo suas naturezas humana e divina, a justificação pela fé, a consumação de todas as coisas, com a volta de Cristo e o juízo final, são algumas daquelas consideradas doutrinas bíblicas básicas. Por exemplo, alguém que nega a doutrina da humanidade ou da divindade de Cristo não pode ser identificado como cristão, pois não aceita um dos pilares da fé cristã. Já as doutrinas secundárias são aquelas que causam pouco impacto sobre as outras doutrinas e bem pouca influência sobre o modo como vivemos a vida cristã. Normalmente, no campo das doutrinas secundárias, é comum que existam divergências interpretativas entre os cristãos. Essas divergências são toleradas porque não ameaçam os princípios básicos da fé cristã. Um exemplo de doutrina secundária é a discussão da cronologia dos eventos escatológicos descritos na Bíblia. Definir se o arrebatamento será
antes ou depois da grande tribulação. É uma doutrina secundária. As doutrinas bíblicas também podem ser tratadas de forma ampla ou específica. Por exemplo, a doutrina das últimas coisas possui muito conteúdo e uma grande variedade de assuntos. Se essa doutrina for tratada de forma ampla, ela deve abordar tudo o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos e a consumação final da história. Porém, podemos falar de forma específica sobre a doutrina do milênio, que por sua vez está dentro de um todo maior, que é a doutrina dos fins dos tempos. As falsas doutrinas. Infelizmente, muitas doutrinas falsas e estranhas ganharam espaço entre o meio cristão, resultando no afastamento dos princípios bíblicos. E para muitos se tornou uma imposição de usos e costumes, de tradições que engessam o crente por fora. Mas dentro de si não há uma conversão, não há um coração para Deus. Precisamos voltar aos princípios bíblicos, voltar às doutrinas da Bíblia. Esse tipo de visão é completamente equivocado e acaba por privar as pessoas da verdadeira doutrina bíblica acerca do que significa viver neste mundo como um genuíno seguidor de Cristo, de modo a glorificar a Deus em todas as coisas. O costume das pessoas fazerem suas próprias edições às doutrinas das Escrituras é muito antigo. Citando o profeta Isaías, o próprio Senhor Jesus denunciou a hipocrisia daqueles que viviam da aparência gerada por doutrinas humanas. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Mateus capítulo 15, versículo 8 ou 9. O apóstolo Paulo também escreveu sobre a inutilidade das doutrinas dos homens, em Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23, que diz: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquele outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, com culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Basicamente, todo o conjunto de ensinamentos, contrários ou além do que a Bíblia diz, é uma falsa doutrina, ainda que existam falsas doutrinas mais perigosas que outras. O mesmo apóstolo ainda alertou que nos últimos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina e tomariam para si mestres que ensinariam aquilo que lhes dá prazer. Elas dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ou 2, e em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Irmãos, sem dúvida, estamos vivendo dias assim.